Luigi. Que bom. Como lidar com a negligência e a omissão? Já tenhamos consciência delas ou não? Obrigado, abraço, Luigi. Eu tenho a impressão que Luigi faz referência à negligência e omissão nossas, não é? Quando você fala tenhamos consciência dela ou não, creio que se faça referência à negligência nossa, porque quase sempre, quando se fala negligência e omissão, a gente faz, lamentavelmente, ser humano voltado para fora, não é? Para proteger uma imagem idealizada de si e condenar terceiros, porque é muito mais fácil apontar alguma coisa para fora, enquanto 3 dedos apontam para nós. E fiquemos atentos, foi uma das frases quando fiz estudos, uma frase de sabedoria, quando fiz estudos orientais pela primeira vez, em julho de 1987, isso de cada vez que apontamos para fora, 3 dedos apontam para nós, com exceção do dedo opositor, que é o polegar. É muito mais fácil, uma criança faz isso. E no ápice do criticismo pessoal, na formação mais clara da personalidade, por volta da saída da infância e início da adolescência, na verdade um pouquinho no início da adolescência, entre 11 e 12 anos, as pessoas ficam extremamente críticas. É o momento em que nós quebramos os castelos de areia, nós percebemos que figuras idealizadas de pais, de mães, de professores são humanas, mas essa percepção nos dá uma sensação de traição, como se nós tivéssemos sido enganados, e não fomos enganadas nem enganados. Nós tínhamos uma expectativa falsa sobre terceiros. Nossas negligências, que é o que nos importa, nossas próprias omissões, quando acontecem, por exemplo, conscientemente, devemos verificar por que conscientemente notamos uma falta de energia, de motivação para fazer alguma coisa. Essa falta de motivação tem uma base que, se não é acessível ao nossa mente consciente, porque uma coisa é perceber negligência e omissão, outra coisa é descobrir as causas, detectar com clareza quais são os elementos provocadores da atitude omissa ou negligente. E isso é um pouco mais difícil. Algumas dessas causas que aqui acessamos, algumas dessas causas que acessamos mais facilmente, elas não são realmente inconscientes, elas são pré-conscientes. Quando a gente faz um esforçozinho e começa a perceber, essas causas não são propriamente inconscientes, estão relativamente próximas da mente de vigília. E as causas mais profundas inconscientes, a miúde levamos anos de terapia, de autoobservação, de interferência de conselheiros ou orientadores espirituais, de embates com situações difíceis, crises existenciais atravessadas ou várias encarnações para despertarmos para essas camadas mais interiores de nós próprios, de nós mesmas. Então, quando nós nos dermos conta de que as causas profundas de omissão são inacessíveis de pronto, nós não devemos ficar em perquirições inúteis e partirmos para uma mobilização efetiva, que é o contrário da negligência e omissão, uma mobilização para o foco na responsabilidade, sem esperarmos grandes estados de ânimo ou um momento especial de alegria, vamos colocar assim, ou uma disposição especial de ideal. Se nós esperarmos estar sempre alegres, sempre com vontade de fazer uma coisa boa para fazer uma coisa boa, nós então não teremos a continuidade adulta que temos na vida profissional, às vezes na vida acadêmica, às vezes na vida familiar. Quase sempre as pessoas só são um pouquinho mais responsáveis na vida profissional, um pouco mais. Mas há terríveis negligências no universo familiar, pessoal, e não falo familiar biológico, porque podemos, por dever de consciência, ter que nos afastar de pessoas.
por mais que nos condenem, isso é um problema de quem condena, não nosso, de nossa consciência, mas daquelas pessoas que compõem nossa família espiritual. Carl Gustav Jung diz que quando uma pessoa amadurece para sair do centro de influência do ego para o centro de influência, o centro de consciência, ou de influência sobre nossa mente, do self, nós gravitamos da família da parentela biológica para a família do entendimento de ideias, de valores, normalmente agremiações culturais, acadêmicas, etc. Ou seja, ele chama atenção exatamente para o que nós notamos. Precisamos sair, o que Jesus pediu que fizéssemos, sair dessa consanguinidade atávica, animal, para as relações de afinidade verdadeiras, que podem incluir pessoas que compõem nossa parentela biológica ou não. Mas o foco tem que ser o espírito, os interesses do espírito, porque nós passamos pelos corpos, mas nós não somos esses corpos. E o parentesco que existe biológico entre nós e outras pessoas é relacionado aos corpos, não aos espíritos. É óbvio que nós reencarnamos em certos núcleos, troncos biopsíquicos, genéticos, por razões, por finalidades espirituais sérias, mas inclusive para que nós sejamos compelidos a nos afastar desses ambientes. Muitas vezes somos colocados em situações teste, situações limite, para que a gente se sinta, ou nós nos sintamos, de tal modo provocados em nossa dignidade pessoal, que sejamos assim propelidos à ruptura saudável com a consanguinidade voltando do instintual, de caráter animal. Não é por acaso que todas as tradições religiosas propõem um afastamento da parentela biológica, com poucas exceções. E algumas fizeram proposições, como o próprio Nosso Senhor Jesus, proposições radicais, que era para se afastar, não importando a circunstância, era para sair de casa, esquecer familiares, não olhar para trás e olhar para frente. Segui-lo, ele representante máximo, materializando em si, corporificando em sua pessoa o ideal. Então, que não fiquemos nessa visão utópica, não consegui fazer alguma coisa, sendo já percebendo a minha negligência, estou sem vontade, não consigo ter vontade, não estou com ânimo, vou orar quando tiver vontade, vou atender a essa demanda de minha consciência quando eu me sentir com disposição para isso. Nós não vamos ao trabalho quando queremos, normalmente, não é? Nós não vamos à escola, à faculdade ou a um curso, às aulas relacionadas a um curso mestrado ou à defesa de uma dissertação, de uma tese, etc., de mestrado, doutorado, respectivamente, no instante que estamos com bom humor, a não ser que nós não tenhamos uma meta clara de que desejemos atingir aquele trunfo pessoal importante para a vida profissional ou acadêmica. Quase sempre as pessoas vão para o trabalho sem nem questionarem isso. Não param para cogitar, eu hoje não vou ao trabalho porque não estou num ânimo apropriado para o trabalho. Mas nós nos damos ao luxo, no sentido inclusive lúcidos, um absurdo supremo, nós nos damos ao luxo de dizer que eu não gosto de orar, eu só oro quando eu estou com inspiração para isso. Como se fazer oração sem inspiração fosse equivocado. Nós confundimos a reza automática, a oração hipócrita, o religiosismo hipócrita, com a religiosidade autêntica, com a busca de espiritualidade que constitui uma luta acerba, dificílima. Se nós lutamos para, por exemplo, ser aprovados num concurso público, num exame escolar ou universitário, se nós pelejamos para conquistar méritos e galgar postos mais altos na hierarquia das organizações empresariais, ou que seja, a que dedicamos nossos esforços profissionais para sermos promovidos, para termos salários mais altos,
Por que achamos que no mundo espiritual seria diferente? E não exatamente o contrário. Muito mais válido esse princípio da luta, embora não seja luta para controlar a situação. Nós não controlamos a situação numa empresa ou numa faculdade, ou que seja. Nós nos esforçamos e aguardamos que uma banca de professores nos aprove, ou que chefes da empresa nos valorizem, nos reconheçam e assim concedam promoções. Ou se uma pessoa vai para a iniciativa privada, que o nicho de mercado que temos a atingir se interesse por produto ou serviço que estejamos oferecendo. Então, como vamos imaginar que no campo espiritual não devamos nos empenhar para, depois de envidar nossos esforços, aguardar que haja uma resposta do céu, assim como as pessoas aguardam respostas de professores, de mentores profissionais ou de clientes potenciais? Por que esperar que haja só a graça? Vou aguardar um momento especial em que Deus pareça perceptível para mim, presente, ou a espiritualidade, agora eu vou orar. Mas se não acontecer, não oro, como se fosse a dizer: estou com dor, estou cansado ou cansada, não vou respirar hoje, eu estou cansado, não vou respirar. Não seria um absurdo isso? Quando temos maturidade psicoespiritual bastante para saber que espiritualidade, práticas relacionadas à espiritualidade como oração e meditação são fundamentais, são uma espécie de oxigênio que não nos pode faltar, naturalmente tomamos uma atitude em relação ao mundo espiritual diferente de outras pessoas. Não criamos estes desculpismos esfarrapados e de fato nos comprometemos com disciplinas indispensáveis a que galguemos níveis de realização interna e, portanto, no campo da transcendentalidade, disciplinas de que nós não podemos nos evadir. Curiosamente, essas pessoas mais amadurecidas psicoespiritualmente são vistas como fanáticas. As pessoas facilmente confundem, quando não têm informação ou experiência bastante no campo espiritual, confundem um fanático, que é uma pessoa cindida da realidade, é um alienado, uma alienada, uma pessoa dogmática, psiquicamente castrada, intelectualmente embotada, com um buscador da luz autêntico, uma buscadora genuína da luz, que são pessoas que investem energia emocional, espaço em suas vidas, em seu tempo, para a busca fundamental. Houve um tempo que se pensava a mesma coisa da intelectualidade, assim como há esse preconceito com as práticas espirituais. Houve um tempo em que as pessoas tinham essa pressuposição errônea, esse preconceito em relação à vida intelectual. Quem hoje considera um equívoco, um desvio de foco, um desperdício de energia, alguém estudar muito ou ler muito, manter-se atualizado? Quem hoje diria um despautério como: essa pessoa lê muito, você está estudando demais? Quem costuma fazer esse gênero de acusações, na verdade, está cheio de culpa, cheia de inveja ou algo do gênero, cheia de frustrações porque não consegue fazer a mesma coisa. Isso é bem inteligível em nossa cultura atual. Mas houve um tempo em que pessoas que abriam um livro para ler eram tidas como preguiçosas e parasitas, porque as pessoas que produziam, assim era visto, eram aquelas que estavam ou no trabalho agropecuário ou no extrativismo mineral, mas principalmente quem estava produzindo no campo agrícola ou na pecuária. Não é interessante? E era bem óbvio para eles, é claro, tudo que nos mantém vivos vem da terra. Cuidar de plantas, cuidar de animais, o resto é parasitismo. Eis que existiu, por muito tempo, o preconceito com comerciantes, porque eram vistos como pessoas que furtavam a riqueza de quem produzia a riqueza realmente, aqueles que trabalhavam
no campo agropecuário. Os comerciantes seriam intermediários, atravessadores, pessoas então que estavam fazendo nada. Vejam que absurdo. Comerciantes, os chamados mestres de ofício, os primeiros artesãos, nos primórdios da indústria, ainda não era indústria, eram artesãos, prestadores de serviço nem se comente, como por exemplo um professor. Professores eram vistos como parasitas, então tanto é que cientistas, grandes entenda-se ciência como, não a ciência como nós vemos hoje, mas pessoas de grande saber pré-científico para o que nós hoje entendemos como ciência, pessoas muito cultas, pessoas que se davam ao luxo de serem professoras ou de serem alunas de outras, normalmente eram pessoas ou da aristocracia, por exemplo, dentro de uma visão de pouca mobilidade social, como aconteceu no período medieval europeu, aconteceu um pouco também no Oriente Extremo, como no Japão, mas vamos considerar a Europa para ficar mais fácil, nós entendemos que é uma realidade próxima da nossa, é a origem da nossa realidade aqui no Brasil. Lá, na Idade Média, só aristocratas, realezas um pouco na infância, quando estavam sendo preparados, na infância e adolescência, embora não existisse na época o conceito de adolescência, ou religiosos, religiosas, que viviam enfurnados em conventos, em monastérios, e podiam se dedicar ao ócio. Era como se fosse um fazer nada, uma preguiça de estudar, de ler, de fazer pesquisa científica, ainda que nessa visão pré-científica. Os primeiros observadores dos fenômenos naturais, imaginemos pessoas trabalhando com matemática, com artes, com tudo que existia de rudimentos de medicina, de astronomia. Essas pessoas, que eram poucos os âmbitos de ciência conhecidos na época, como nós entendemos hoje, e essas pessoas eram vistas como preguiçosas e parasitas, os verdadeiros trabalhadores, que seriam apenas os agricultores e as pessoas que lidavam com animais. Não é um absurdo isso? Hoje é fácil nós vermos esse absurdo. Hoje nós sabemos que existem não só os comerciantes são vistos como pessoas que prestam serviço, não estão criando riqueza também, estão servindo outras pessoas. Prestadores de serviços, mas também os criadores de cultura, de informação, pessoas que estão trabalhando, por exemplo, na criação de tecnologia, na pesquisa científica, no professorado. Nós hoje vemos a profissão de magistério, a profissão no magistério como sendo muito nobre. Um professor, uma professora, desde o nível fundamental ao nível superior, nós encontramos ali, em quase todas as culturas civilizadas, em todas as culturas esclarecidas relativamente, vamos chamar de culturas esclarecidas, onde há um pouco mais de instrução, uma valorização progressiva da figura do professor e uma condenação saudável, uma crítica muito construtiva dentro das próprias sociedades ditas democráticas modernas ou pós-modernas, quando nessas sociedades o professor ou a professora não é valorizado como deveria. Nós vemos muito isso nos Estados Unidos, está se fazendo essa crítica, autocrítica. No Brasil também, nós lamentamos muito como é que os professores não são mais remunerados. Quanto mais esclarecido o ambiente, mais a profissão do magistério, formal ou informal, é valorizada. Mas num futuro que não vai longe, nós veremos também pessoas que se dedicam à espiritualidade autêntica, não religiosismo castrador, moralista, sectário, proselitista, dogmático, doutrinário. Isso não, isso é uma coisa do passado, retrógrada, mesquinha, perversa, além de intelectualmente embotada. Mas a espiritualidade autêntica, como sendo uma espécie de supraestrutura ou superestrutura, um acabamento, um refinamento cognitivo, perceptivo e vivencial de uma pessoa que já tem inteligência e maturidade psicológica bastantes para viver espiritualidade
plenamente. Essa espiritualidade vai ser muito valorizada no futuro, mas isso é fatal. Nós não podemos dizer em quanto tempo isso vai acontecer. Haverá sociedades que chegarão a isso mais cedo, porque são mais desenvolvidas. Nós começamos a perceber isso nas comunidades mais desenvolvidas, em que existe uma espécie de fastio e desorientação relacionados, fastio, o tédio e a desorientação, a uma sensação de saturação com o excesso de inteligência e informação, e o coração vazio e carente, e o espírito precisando de propósito, de significado, de finalidade. Isso só pode ser atendido, respondido pela espiritualidade genuína, dentro ou fora das religiões, mas principalmente fora das religiões convencionais. Porque dentro das religiões convencionais, a espiritualidade autêntica encontra resistências muito maiores do que fora. Existe, mas é muito mais difícil. Não por acaso, há uma tendência universal progressiva às pessoas mais sinceras na busca da espiritualidade desligarem-se de movimentos religiosos tradicionais. Então, nesse sentido, fiquemos atentos para vivenciar a espiritualidade. Nós ficamos mais omissos e negligentes, voltando à pergunta primacial, desse desdobramento de raciocínios. Nós ficaremos mais negligentes e omissos com nós mesmos, porque não é uma falta que cometamos com os outros, mas com nós mesmos, ainda que seja uma falta relacionada a um compromisso com alguém. Imaginemos que coisa séria, um pai ou uma mãe omissa, mas essa falta é uma falta que, num nível mais profundo de avaliação, é uma falta que a pessoa comete perante o tribunal da própria consciência e dará contas. Já está dando e vai sofrer consequências, porque ela está criando um padrão de sintonia que vai atrair e já está condicionando uma certa linha de destino ou uma linha de eventos futuros. Se ela não corrigir em tempo, essa linha de eventos futuros vai se tornando gradativamente presente, e depois de um certo tipping point não há como voltar atrás. Porque a pessoa entrou numa espécie de linha kármica irreversível. Ela vai ter que consumir primeiro todo aquele karma, pagar todo aquele débito para ser liberada daquela situação. E alguém pode imaginar isso é muito fatalismo? Não, isso é a vida como ela funciona. Vamos imaginar, para exemplificar, as situações bem mais sutis e complexas, não tão claras assim, mas vamos dar um exemplo. Alguém costuma ser muito negligente com cuidado ao volante, conduzindo seu veículo. Ela pode sofrer uma consequência diante de intrincados elementos kármicos envolvidos na sua linha de destino ou linha de eventos que ela está se condicionando a viver, ela está causando um futuro. Ela pode ser levada a sofrer um grave acidente automobilístico, um acidente de trânsito, pode ser com um carro, pode ser uma motocicleta, com um pedestre, como seja, um acidente de trânsito. É claro que uma motocicleta é automotiva, mas quero dizer que a pessoa pode não estar no instante conduzindo um veículo. Ela pode ser atropelada, pode sofrer um acidente conduzindo sua bicicleta e depois desse acidente ficar sequelada. Nós sabemos que certos acidentes criam deficiências físicas, deficiências nos sentidos, deficiências físicas quero dizer na mobilidade do corpo, deficiências orgânicas das funções de alguns órgãos, deficiência nos sentidos e deficiências cognitivas, irreversíveis, porque o corpo tem limites para reparação. Depois que acontece esse acidente, a pessoa pode mudar a causa que levou aquele acidente, que ela vai ter que esperar aquele corpo morrer, porque não pode cometer suicídio, senão o karma é maior ainda. Ela vai ter que esperar aquele corpo morrer para merecer uma situação melhor. Isso é um ponto de não retorno.
Também é uma expressão em inglês conhecida, muito próximo ao sentido do tipping point. Point of no return. Então, existem situações bem mais sutis que essa, em que nós ultrapassamos um ponto de não retorno. E nós temos que levar até o fim. E Jesus falou isso. Se alguém tem uma pendência contra você, corra, porque se você for entregue ao juiz, terá que pagar até o último ceitil. Olha que interessante isso. Temos que ter muito cuidado, e não é alguém que vai nos entregar, são forças da vida inapeláveis, irreversíveis, irrefreáveis, que agem condicionadas a nossas atitudes dentro de nossa própria rota na direção do futuro. Por assim dizer, para simplificar o entendimento, vamos entender o futuro como uma coisa real. E já está acontecendo a partir de agora. O tal ponto de não retorno pode ter acontecido para vários eventos em nossas vidas. A intenção não é gerar alarmismo, mas um sentido de maior responsabilidade com a administração de nossas vidas. As pessoas não têm nenhum sentimento de consequência com suas irresponsabilidades espirituais, suas negligências morais. Ela tem muito cuidado para agradar o chefe, às vezes de modo servil, adulatório, desprezível, porque o chefe é responsável por manter a pessoa naquela posição com aquele salário. As pessoas fazem têm uma série de cuidados com a consciência muito forte de consequência, de eventuais desastres, desgraças que podem advir, de não tomarem certas precauções na vida financeira, sexual, profissional, acadêmica, mas não têm esse cuidado familiar também, às vezes menos, conjugal, amical, muito menos. No campo dos relacionamentos interpessoais, as pessoas prestam menos atenção nas consequências que existem severas. A pessoa menospreza a possibilidade de perder a amizade, perde, e depois pode arcar com um vazio muito grande, porque certas pessoas não são facilmente substituíveis, e algumas não são substituíveis, não numa encarnação, vai ter que esperar uma nova oportunidade. Sabe lá Deus em que século para voltar a conviver com aquela pessoa, ou alguém que faça as vezes daquela pessoa. E a gente está próximo à pessoa, é aquela mãe boazinha, né? A gente abusa da mãe, aquela mãe generosa, é minha mãe, tá sempre ali, né? É meio tedioso, repetitivo, está sempre ali a santa. Não é santa não acho que é santa não. E é ou pré-santa. Aí um belo dia a mãe desencarna, inesperadamente. Ou a filha desencarna. Não, mas a gente nem cogita que um filho pode morrer, não é? Como não? Por quê? O corpo é indestrutível da criança ou do jovem? Para morrer basta estar vivo, fisicamente. É a única certeza da vida. Qual a única certeza que nós podemos ter sobre nossos filhos? Eles vão morrer fisicamente. Mas nós não podemos dizer que vão morrer fisicamente depois de nós. Não é? E um belo dia, a gente que não dava atenção a um filho ou uma filha descobre que o filho ou a filha ou morreu fisicamente, ou se afastou de nós para sempre, ou nos odeia para sempre. E aí passamos o tempo em point e não há nada mais que fazer. Temos que esperar uma próxima reencarnação. Como Deus é infinita bondade, por isso não há determinismo e fatalismo, mas a consequência natural de maus atos ou omissões, que são atitudes erradas também. Omitir-se é escolher por uma atitude negligente. São consequências naturais, assim como ninguém acha fatalismo dizer ou você estuda ou vai ser reprovado nos exames escolares. Ninguém acha uma fomentação de pânico dizer ou você dá valor ao seu trabalho e se empenha ou você perde seu emprego. Todo mundo entende isso como um aviso da prudência, mas ninguém, quando se diz cuidado, haja bem, senão você pode atrair desgraças para a sua vida. Olha só, manipulação de culpa e medo. É mesmo? Será mesmo? Pensamento medieval, será mesmo? Ou nós queremos nos iludir caprichosamente, dizendo que internamente podemos fazer o que quisermos e não teremos uma punição apropriada às nossas indecências inconfessáveis?
Pois acreditemos no que quisermos, escolhamos a interpretação que desejarmos, as leis espirituais de karma, de consequência, de efeitos para causas, continuarão existindo assim como existem essas leis do plano físico. Quer queiramos ou não, ninguém deixa de sofrer o efeito da lei da gravidade, dizendo, não acho que existe a lei da gravidade. Ok, ela continuará fazendo efeito sobre sua vida. Lance-se do alto de um edifício e você verifica o que acontece com o seu corpo. Que ninguém que esteja fora de um impulso suicida vai fazer isso. Mas nós queremos dizer, porque é menos óbvio, que leis espirituais não existem e sofremos as consequências da nossa estupidez nessa escolha do mesmo jeito. Ou pior, sofremos consequências bem mais devastadoras, porque escolhemos negligenciar, ignorar ou não só o contato com a ideia, mas nos condicionarmos, disciplinarmos nossas vidas em função de sabermos que há leis espirituais. Um pouquinho de esforço para sairmos do ramerrão da nossa cultura nihilista, ridiculamente nihilista, cínica, materialista e ateia, mesmo os meios religiosos convencionais, por isso que as religiões estão apodrecidas de um modo geral, com exceções honrosas, porque existe ali dentro também a erva daninha do materialismo e do ateísmo disfarçados de religião, com a máscara de espiritualidade, uma máscara, portanto, falsa, hipócrita, diabólica. Se faz diabólica, porque é um ambiente que deveria ser mais divino. Então, quando nós condicionamos hipocrisia no ambiente que deveria ser mais autêntico, essa hipocrisia tem feições muito mais maléficas, muito mais lesivas.